Eu sou a Maria Aparecida, do Polo de Divinolândia, e vou apresentar a aula simulada de ciências com o tema Como a água muda de lugar. Nesta aula, eu vou abordar e desenvolver princípios e habilidades voltados para hábitos sustentáveis, demonstrando para os alunos a necessidade de repensar práticas da humanidade, priorizando o consumo consciente e entendendo o fenômeno físico relacionado com a proposta. Como já vimos antes sobre os fenômenos físicos, ao introduzir o assunto, conversar com os alunos, detectando os conhecimentos prévios. O objetivo dessa aula é integrar conhecimentos do senso comum base para a transformação em conhecimento científico, incentivando a pesquisa, o entendimento das necessidades do mundo frente às questões socioambientais, desenvolvendo o senso de responsabilidade de cada um no meio em que vive, contextualizando os conceitos de homem e natureza, demonstrando para os alunos a necessidade de refletir sobre os hábitos da humanidade, priorizando fontes renováveis e sustentáveis, incentivar a criação e a consolidação de hábitos sustentáveis, proporcionar ao aluno diversas fontes de pesquisa, como livro didático, revistas, jornais, internet e outros. Proporcionar ao aluno a exteriorização do conhecimento construído a partir da confecção de materiais lúdicos, produção de texto, rodas de conversas, experiências práticas e outras. A princípio, começar a aula com a problematização, conversando com os alunos durante todo o processo de construção do terrário, fazendo as perguntas: o que vocês acham que vai acontecer com as plantas no terrário? Como será que vai acontecer o processo físico da água? Como que vai ser essa mudança? Depois do terrário pronto, fazer alguns questionamentos aos alunos, reforçando os conceitos trabalhados. Como que a água sai de parte debaixo das plantas e fica em volta da garrafa? Como a água sai do entorno da garrafa e volta para o solo? E como são chamados esses processos? Por meio desse terrário, vai ser possível demonstrar aos alunos os processos básicos, como a transpiração, condensação da água, e neste experimento será reforçado o motivo de classificação como fenômeno físico, pois a água está em representações diferentes, mas nunca vai deixar de ser água, sempre com as mesmas características. Dando sequência à nossa aula de ciências, voltada para o ensino dos fenômenos físicos, na continuidade da apresentação da minha colega Maria Aparecida Lage, dentro da proposta de mostrar o ciclo da água, utilizamos como um instrumento lúdico, uma ferramenta prática para este conteúdo, a construção de um terrário, relativamente muito simples, mas que é possível ver todo o ciclo da água, dentro desse terrário que foi construído com uma garrafa PET, as plantas, a terra, o carvão e os pedregulhos no fundo. Então, a nossa base de conhecimento aí construída é a partir da água em estado líquido no solo. Dentro desse terrário, essa água evapora, forma as gotículas e que retorna novamente alimentando as plantas e mantendo o solo úmido. Os passos para a construção desse terrário é relativamente muito simples. São duas garrafas PET transparentes. Nós temos que cortar elas com cerca de 3/4 do seu tamanho e uma outra com 1/4 do seu tamanho. Nós vamos utilizar a garrafa maior para fazer a montagem da base do terrário. E segundo passo, nós instruiremos as crianças a colocar dentro da garrafa os pedregulhos ou as pedrinhas de aquário. Depois nós colocaremos o carvão picado pequeno e por último a terra. Nós iremos acertar o nível do fundo desse terrário. Então essas 3 camadas
elas são condições de um solo ideal. Nós temos a drenagem através dos pedregulhos e do carvão e a terra que vai dar condição para a planta se fixar e manter a sua nutrição, a sua hidratação e ali ela continuar a sua fase de crescimento. Então essa terra também ela vai servir para nutrir as plantas, pois é nela que estão os sais minerais necessários para o crescimento. Já como eu disse, as pedras e o carvão vão drenar essa água, evitando que essa terra fique muito barreada e apodreça as raízes da planta. Nós explicaremos isso para as crianças durante toda a construção do terrário. Com a pá ou simplesmente com a mão, nós faremos pequenos buraquinhos nesse local para a gente conseguir fixar as plantas, as mudinhas. No terceiro passo de construção desse terrário, nós molharemos a terra com cuidado para não deslocar as plantas e vamos fechar o terrário de baixo, a base dele, com o PET na parte de cima, para que a gente faça tipo uma estufa, para que ali dentro ocorra todo o processo físico com a água, desde a água em estado líquido, passando para a água em estado gasoso, depois ocorrendo a condensação e essa água voltando novamente para a planta. Depois da montagem do terrário, nós vamos deixar, de um dia para o outro em um local iluminado, sem ação direta do sol. Então, com isso, nós poderemos observar no dia seguinte que existem várias gotículas de água no entorno da garrafa PET. Então, assim que essa garrafa for fechada, o ciclo da água começa. Essa água ela vai ajudar a planta a retirar os minerais da terra e penetrar também a planta pela raiz. Então, é liberada através das folhas por meio da evaporação. O ambiente não conseguirá absorver o vapor que ficará nas paredes e teto da garrafa. Quando essa umidade chegar ao ponto de saturação, ocorrerá uma espécie de chuva que devolverá para a terra a água novamente. A observação desse fenômeno será melhor no dia seguinte, como eu já disse, pois já terá ocorrido a evaporação de parte dessa água que estava no solo junto com a planta. Após a construção desse terrário, nós deveremos, enquanto professor, permitir aos alunos um momento de observação e, com isso, alguns questionamentos a respeito da situação. Como, por exemplo, o que aconteceu com o terrário? Por que ficou cheio de gotículas de água no entorno desse terrário? Será que essa planta ela tem vida, ela respira? Como que surge a chuva? A chuva é importante para a vida na terra? Quem bebe água da chuva? Essa água da chuva ela é potável? Ela é própria para o consumo humano? Qual é o papel da água? Qual que é a importância dessa água para o nosso corpo? Por que é importante consumir a água com consciência? Entre outras indagações que poderão ocorrer durante o percurso da aula. Finalizando o nosso assunto, é de fundamental importância explicar para as crianças o processo físico que ocorre na construção desse terrário. Dentro da seguinte proposta: as gotas de água elas são provenientes das plantas e da água do recipiente e que foram formadas graças ao processo de transpiração e evaporação. Além disso, é importante ressaltar que a transpiração e a evaporação eliminam a água no estado gasoso, que se condensa ao chegar no PET, assim como ocorre no ciclo da água na formação das nuvens. Podemos perceber, então, que no terrário existe um pequeno ecossistema formado, com vários processos ecológicos importantes, como o ciclo da água, que é um processo de estudo das ciências dentro dos fenômenos físicos.
onde essa matéria ela muda de estado, mas sem perder sua forma original. A água, independente se ela está no estado físico, seja líquido, sólido ou gasoso, ela tem a mesma composição sempre. Então, com esse processo, fica fácil explicar para as crianças como que ocorre um processo físico. A nossa avaliação proposta é acompanhar os alunos durante todo o processo de construção desse terrário, anotando as informações, as observações e as dúvidas que possam surgir, através de um diário desse projeto, a fim de nos subsidiar de informações para intervenções e feedbacks do processo de ensino e aprendizagem, relacionando os alunos e com o professor. Durante todo esse processo, a proposta é acompanhar os alunos, fazendo o levantamento de suas dúvidas, de suas curiosidades, considerando sempre o meio em que esses alunos estão inseridos, para que essa proposta de ensino e aprendizagem possa ser significante, que ela possa ser importante para esse aluno enquanto cidadão. Então, essa é a nossa proposta. Meu nome é Tatiana Soares da Silva. Apresentei junto com a minha colega Maria Aparecida Lage a nossa proposta de aula gravada de ensino de ciências com fenômeno físico.